Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos contentes com sua presença aqui por mais um estudo da palavra nessa quinta-feira. Obrigado pela tua presença. Obrigado, irmãos da nossa associação. O pastor Alzemir já está entrando aqui. O pastor Marcos Davi, da IBAGE, também está entrando. Glória a Deus pela vida dos pastores. Pastor Diogo, de Queluz, também. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Diogo, que tem nos apoiado nesse projeto. Também o nosso presidente, pastor Luciano Santagda, por essa parceria nessa noite, trazendo uma reflexão para a gente, né? Essa característica que a gente está vivendo hoje com a igreja pós-pandemia. Em especial, eu quero agradecer também a presença do pastor Lécio, que está aqui já nos aguardando, vai estar trazendo a palavra. O pastor Lécio, que é pastor da Igreja da Família, em Orlando, na Flórida, autor de 23 livros, né? Um escritor assim, com grande potencial na nossa associação, na nossa denominação, uma pessoa muito querida. Tivemos o prazer de conhecê-lo lá em Resende, já acredito que o pastor Alzemir esteja aí, também vai lembrar, o pastor Diogo, e foi uma oportunidade muito boa. E hoje tem ministrado a palavra em Orlando que também está vivendo esse período de pandemia. As igrejas estão retomando o seu trabalho, e o pastor vai falar um pouquinho da sua experiência para a gente nessa noite. Eu queria só orar pela sua vida, orar junto contigo, e eu vou convidar o nosso pastor aqui, pastor Lécio Dornas, para estar conosco nesse momento. Pai, graças damos ao Senhor por essa oportunidade, por essa parceria entre a associação, a AIBA Colesp, e nós, como a Igreja Batista Estrela da Manhã, por essa oportunidade de ministrarmos uma palavra a cada irmão, cada congregação que está também passando por esse momento de pandemia. Que a palavra do Senhor traga esperança para cada um de nós, para cada coração, fale poderosamente a cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Sem mais delongas, queridos, eu queria convidar aqui nosso amado pastor Lécio Dornas. Seja muito bem-vindo, pastor Lécio. Graça e paz, pastor Amaury, Júnior. Obrigado pelo convite honroso de participar com o irmão nesse momento tão inusitado, tão importante da nossa história. Que o Senhor nos abençoe. Somos muito gratos. Falo também em nome do pastor Luciano Santagda, presidente da AIBA Colesp, a associação aqui da nossa região, por essa oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem. Conforme foi pedido, a gente está trazendo hoje aqui uma breve reflexão sobre o momento que a gente está vivendo, especial, essa que nós chamamos de um novo normal, a ideia da igreja pós-pandemia, não é isso? Na verdade, é um tema meio presunçoso falar em pós-pandemia quando a gente está vivendo ainda a pandemia, né? E a gente não sabe, na verdade, quando é que a gente vai poder dizer que a gente vai estar no pós-pandemia, né? Cada vez que a gente sente que estamos dando um passo para sairmos da pandemia, alguma coisa acontece e lá estamos nós de volta de novo, vivenciando os dramas da pandemia. Porém, nós já estamos vivendo uma realidade completamente diferente daquela realidade que vivíamos antes da quarentena e já vivemos o suficiente para enxergarmos que quando acabar tudo isso ou quando nós ingressarmos num novo normal, quer pós-pandêmico, quer não, nós vamos estar vivendo uma realidade bem diferente de tudo que a igreja já viveu nesse último século, antes da quarentena. Então, a gente está com os olhos aí abertos para os movimentos, né, que a igreja está fazendo e movimentos que acontecem ao redor da igreja. O ponto de partida é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. A parte B do versículo 1 diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E nós podemos, com base nesse texto, né, há tempo para todo propósito debaixo do céu,
dizer que também há um propósito para cada tempo, né? Há tempo para cada propósito, mas também há um propósito para cada tempo. Então, sem dúvida alguma, há um propósito de Deus para este tempo que estamos vivendo agora. Primeiro, um tempo que se caracterizou por uma reclusão, por um isolamento, né? De uma hora para outra, sem que ninguém estivesse preparado, sem que ninguém estivesse esperando, nós nos vimos dentro das nossas casas, cada vez mais confinados em casa. Em algumas regiões do mundo, com lockdown, todo mundo foi para dentro de casa mesmo. Em outras regiões, boa parte da família foi definitivamente para dentro de casa. Em outras partes do mundo, embora sem lockdown, muitas pessoas passaram a viver mais tempo dentro de casa. Então, isso aí inaugurou uma época inusitada, uma época completamente nova, uma experiência inesperada, completamente nova para todos nós, em especial para a igreja. Quer dizer, a igreja não é uma exceção nesse cenário mundial. E nós cremos firmemente, o que acabamos de dizer há pouco, que Deus tem um propósito para isso. Deus tem um alvo para isso, naquilo que diz respeito ao seu povo, à sua igreja. O primeiro impacto que a gente percebe é o aprendizado de viver em casa. A família, o lar e a nossa permanência no lar foi se tornando muito escassa no decurso dos anos, né? Antigamente, as famílias tinham suas refeições juntas, e depois isso foi mudando para, de vez em quando, uma refeição juntas. Há famílias que têm uma refeição junta por semana, outras uma refeição por mês, muitas uma refeição por ano, no Natal, no Ano Novo, aqui nos Estados Unidos, no Thanksgiving, uma refeição junta por ano, às vezes nem isso consegue, naquele dia tem sempre um ou outro da família que não pôde estar por essa razão ou por aquela. Então, realmente, o convívio familiar intenso foi se escasseando e nós tivemos que reaprender a viver em família, né? Debaixo do mesmo teto, olhando um para o outro, sem poder sair muitas vezes. Isso aí gerou um aprendizado muito interessante. Os lares cristãos, os lares tementes a Deus, puderam cultivar a oração, o culto doméstico, sabe, crescer espiritualmente, leitura de bons livros, a leitura da Bíblia, assistir alguma coisa útil na televisão, enfim, a vida em família. Um segundo aspecto foi deslocar o centro das atividades da igreja do templo para os lares. Então, de repente, o templo não podia mais ser frequentado e começamos a viver a realidade da igreja destemplada, da igreja fora do templo. E a igreja estava não nas praças, não nos shopping centers, não nos plazas, não nos ajuntamentos, mas a igreja estava nas casas. Então, a igreja precisou se reinventar para alcançar os membros dentro de casa. Nesse sentido, a internet, ela então ganhou importância, né? Os websites, as redes sociais, e a igreja começou a descobrir que, usando as ferramentas do mundo virtual, ela podia conectar-se com os seus membros, edificar os membros, e os pastores foram para gravar os seus sermões, ou fazer transmissões em tempo real. Enfim, a igreja precisou se reinventar e virar a chave para a realidade online. Os pequenos grupos passaram a ser pequenos grupos online, os cursos passaram a ser também em plataformas virtuais, o evangelismo, o discipulado, então tudo começou a ser virtual. E eu creio que o propósito de Deus é que a igreja tivesse essa imersão na realidade online, porque parece-me que daqui para frente a realidade online vai ser a realidade da igreja. A igreja vai precisar andar na avenida presencial e também na avenida virtual.
A igreja vai precisar dominar as ferramentas da abordagem pessoal, mas também as ferramentas da abordagem virtual. Isso mexe com tudo, isso mexe com filosofia de ministério, isso mexe com estratégia de ministério, isso mexe com ferramentas de ministério, isso mexe com formação ministerial, isso mexe com culto, a pregação, o evangelismo, o discipulado, o aconselhamento, a administração, a gestão. Isso mexe com tudo na vida da igreja. Fazer de conta que isso não está acontecendo é adiar uma situação, um problema que mais cedo ou mais tarde a igreja vai precisar encará-lo, e a nossa visão é que a igreja não deve adiar, deve encarar agora, deve lançar-se esse desafio agora e se preparar, se ferramentar, enfim, se estruturar o máximo que puder, o melhor que puder, para que tudo possa ser realizado para sempre, né? Quer dizer, daqui para frente, todo mundo que estuda, faz pesquisa, todo mundo que está focado nessa realidade social, está dizendo daqui para frente, o online vai conviver com o presencial com ascendência, ou seja, vai acontecer uma transição em que o presencial vai estar em segundo plano e o online em primeiro plano, acreditem, sem que isso prejudique em nada a missão da igreja, o cumprimento do ídolo de Jesus, a educação cristã, a educação teológica, a gestão, o discipulado, pelo contrário, e que isso aumente. Basta dizer que uma igreja, por exemplo, que tenha um santuário, um templo que caiba aí 300 pessoas ou 200 pessoas, ela faz um culto, e o dia que está lotado, estão ali 200 pessoas, sem caber mais ninguém. E ela faz esse culto e, ao mesmo tempo, transmite esse culto pelo YouTube, pelo Facebook, uma plataforma que ela tenha, website, e esse culto fica arquivado ali no YouTube, no Facebook ou no website, e em uma semana ela poderá ter alcançado 1.000, 2.000 pessoas com esse mesmo culto que ela alcançou 300. Se ela não tivesse a realidade online, ficaria nas 200, mas como ela tem a realidade online, ela agora alcançou mais 1.000, mais 1.500, mais 2.000 pessoas, e o seu desafio agora é como discipular essas pessoas, como integrar essas pessoas, como conectar essas pessoas com a vida da igreja, sem que necessariamente as pessoas estejam fisicamente presentes, regularmente, como tem acontecido até antes da quarentena. Então, é um desafio tremendo, é o desafio da gente buscar o propósito de Deus para esse tempo, a fim de entender que cada tempo tem o seu propósito. Então, Deus vai nos dando sabedoria e graça para isso. Como igreja, assim como aconteceu em todos os tempos, épocas difíceis do passado, a igreja não deve ter medo, a igreja não deve ter receio, a igreja não deve se esconder, a igreja não deve se furtar, pelo contrário, ela deve se abrir, dobrar os joelhos, orar, buscar a direção de Deus, e dizer, Senhor, é um tempo novo, e nós estamos aqui para enfrentar esse tempo novo, né? Lá no primeiro século, a gente lê no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja foi perseguida, cruelmente perseguida, e ela teve que se espalhar. E a Bíblia diz que porque ela se espalhou, ela só se espalhou porque foi perseguida em Jerusalém. Mas porque ela se espalhou, o evangelho começou a chegar no mundo inteiro. Então Deus tinha um propósito naquele espalhamento, naquela diáspora, naquele momento que a igreja enfrentou ali no primeiro século da era cristã. E a mesma coisa está acontecendo agora, algo extraordinário. Você faz um evento e você consegue milhares de pessoas conectadas, você faz um curso e nós temos um curso na nossa igreja recentemente, 2 cursos para casais, tivemos gente de vários lugares do Brasil, de vários lugares dos Estados Unidos, gente de países europeus participando de um curso promovido pela igreja aqui em Orlando. Fizemos um congresso de jovens no mês passado, tivemos 7.500 jovens participando do congresso, oriundos de 22 países diferentes, países de fala portuguesa e países onde há comunidades brasileiras ou portuguesas, ou africanas de fala portuguesa, e eles se inscreveram para o congresso. Um congresso que acontece todo ano, e reúne aí 200 jovens, 150 jovens. Esse ano teve a inscrição de 7.500 jovens do mundo inteiro. Só a realidade virtual,
pode fazer isso acontecer. Então, o evangelho começa a se alastrar velozmente, e isso não precisa dizer, tem um impacto direto no que a palavra de Deus nos ensina, que é os sinais dos tempos, o evangelho do reino, agora mais do que nunca, aceleradamente vai ser conhecido em cada canto do mundo. E isso já começou a acontecer, é um caminho sem volta. É claro que a igreja vai precisar revisar sua estrutura física, sua estrutura organizacional, sua estrutura financeira, vai precisar se adequar a uma nova realidade. E aquela igreja que tinha pouco patrimônio, um prédiozinho simples, uma salinha só, ela vai perceber que aquilo é o suficiente para ela poder ter uma realidade presencial que alcance os seus vizinhos e ainda ter uma realidade poderosa virtual para alcançar muitas e muitas pessoas. Isso impacta o Ministério Pastoral diretamente, a clínica pastoral, além de presencial, ela também precisará ser virtual, os aconselhamentos, as orientações pastorais, as reuniões ministeriais, administrativas, muita coisa que a igreja faz presencialmente, tradicionalmente, ela está aprendendo a fazer online. Isso aí é o esforço da igreja em perceber, discernir o propósito de Deus para esse tempo. E nós, como líderes, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, para que nós não percamos o time, não percamos a oportunidade de fazer diferença neste tempo, usando as ferramentas deste tempo, nos valendo das oportunidades deste tempo. Com muito temor, né? Eu digo que a igreja que existe é a igreja que estiver presente em todos os sentidos, fisicamente, mas também virtualmente. Porque parece que a humanidade inverte aí o pêndulo, né? Ao invés dela procurar primeiro o prédio da igreja, ela já tinha começado isso e agora, mais intensamente, ela vai procurar a igreja online. E só vai se preocupar em saber onde existe um prédio depois que ela encontrou a igreja online, que ela participou de um culto online, que ela começou a vivenciar aquela igreja online, aí como desdobramento natural, onde ela mora, se a igreja está ali perto, ela vai procurar a referência física, e se a igreja não estiver ali perto, ela vai continuar conectada com a igreja, esteja onde estiver essa igreja. É uma revolução eclesiológica, uma revolução teológica, uma revolução de prática ministerial, que nós fomos, digamos assim, lançados nela a partir desse evento da quarentena, do Covid-19, dessa pandemia, na qual nós ainda estamos inseridos. Paralelamente a isso, temos o problema da pandemia em si, que não poupa ninguém, e aí coloca igrejas em luto, igrejas em alerta, membros de nossas igrejas testando positivo, e aí a realidade de uma igreja que consola, que conforta. Hoje mesmo, uma de minhas ovelhas está dando à luz um bebê no hospital, mas o que eu faria em situação normal, quero estar presente lá, esperando a notícia, orando com o esposo, isso não pôde acontecer, porque somente o esposo pôde ter acesso ao hospital para acompanhar a sua esposa e ninguém mais. Então, eu só vou poder prestar algum tipo de atenção pastoral presencial quando ela estiver em casa. Porém, antes dela ir para o momento do parto, fizemos um FaceTime, uma videoconferência, ela e o esposo, e pudemos orar, pudemos interceder. Quer dizer, a presença virtual substituindo a presença física, mas cumprindo o propósito, né? O pastor orou, o pastor esteve conosco, nós estivemos juntos e fomos abençoados, e ele orou por nós. Isso aconteceu. Não foi presencialmente, mas aconteceu. E eu creio que a partir de agora, muitas experiências vão acontecer assim também.
acho que eu falei muita coisa, né? Mas eu queria, assim, fundamentar isso com essa palavra, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu e, com certeza, há um propósito para todo tempo debaixo do céu. E Deus sabe esse propósito e cabe a cada um de nós, com humildade, com oração, pedir discernimento a Deus para não perdermos as oportunidades, não perdermos o time, não ficarmos para trás, não perdermos a chance de nos ressignificarmos, de nos reinventarmos, de nos reposicionarmos numa posição mais estratégica, nos reposicionarmos mais estrategicamente para cumprir a nossa missão como igreja, não é? Como cristãos, como maridos, como esposa, como filhos, como pais, como vizinhos, como profissionais, como trabalhadores cidadãos, como igreja de Jesus na cidade, né? Espalhada sobre toda a face da terra. Então, que Deus nos abençoe, que Deus estenda a boa mão dele sobre a nossa cabeça, que Deus cuide de nós, que Deus vá nos empurrando, né, com a coluna de nuvem e a coluna de fogo, para que possamos caminhar de dia e de noite, que Deus continue sendo o nosso referencial, que a palavra de Deus continue sendo o nosso referencial de fé e de prática, que Deus continue sendo o nosso Senhor, que nós continuemos andando, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, no entanto, completamente restaurados, completamente adaptados, completamente renovados em nossa mente, completamente aparelhados com as ferramentas de hoje para o exercício do ministério. Não tenhamos medo, não fiquemos tímidos, não tenhamos receios. Confiemos em Deus, confiemos nas ferramentas que o próprio Deus capacitou o ser humano para desenvolver. Já imaginaram isso, meus irmãos? Eu poder orar com uma senhora da igreja no momento que ela vai dar à luz, mesmo diante de uma pandemia onde é proibido entrar no hospital, mas a tecnologia, e graças a isso a oração é feita, a presença pastoral é sentida. Já pensaram nisso? Amanhã, depois de amanhã, sábado, nós vamos ter batismos. Como é que vai ser isso, pastor? Então, uma casa de um membro da igreja que tem o quintal que dá para o lago, nós vamos entrar lá, vamos batizar. O povo não vai poder estar lá, mas vamos filmar, gravar tudo aquilo. Muitos vão projetar nos seus Facebooks, nos seus Instagrams, e todo mundo vai acompanhar esse batismo. Nós vamos gravar tudo, vamos editar, e no domingo seguinte vamos mostrar no culto da igreja, vamos colocar nas redes sociais, porque é um outro tempo. Nós não podemos levar a igreja toda para uma beira de um lago hoje. Esse ajuntamento não é permitido. Somente os familiares mais diretos vão estar ali, os amigos mais próximos, um pouquinho de gente para cada batizando. Cada batizando vai ser batizado, mas a tecnologia vai permitir, através de um Instagram, que parentes no Brasil, em outras partes do mundo, assistam ao batismo. Através da tecnologia, vamos gravar, editar bem editado, para que todos possam ver o que aconteceu depois. É a igreja se readaptando, aplicando a realidade moderna, contemporânea, atual, os fundamentos, o conteúdo que precisa ser feito. Então, nós estamos dentro dos propósitos de Deus para este tempo, acreditando que Deus vai continuar se revelando a nós. A minha visão, querido pastor Mauri Júnior e os irmãos que estão aí acompanhando essa live, minha visão é que a revelação de Deus ela funciona como aqueles faróis do carro na estrada à noite. Sabe? O farol ilumina o suficiente para você manter o carro em movimento. O farol ilumina a estrada inteira, ela ilumina aquela parte da estrada que lhe dê segurança para você se manter em movimento. Deus vai se revelando no processo dinamicamente e a igreja vai se posicionando aí e vai sendo abençoada por Deus. O mesmo Deus, a mesma Bíblia, a mesma fé, a mesma doutrina, porém em tempos diferentes, com linguagem diferente,
com mecanismos diferentes, com estratégias diferentes, com ferramentas diferentes, para alcançar o mesmo homem que vive o impacto em sua vida de todas essas diferenças, mas ele precisa saber que Jesus morreu na cruz por ele, que Jesus o ama e que há um lugar para ele na vida eterna no céu. E nós precisamos fazer com que essa mensagem chegue a ele, de maneira que ele entenda e renda-se a Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe, Deus abençoe a igreja aí, Deus abençoe a associação aí, os pastores, os ministros, para que, fazendo uma leitura correta do nosso tempo, a gente possa ser uma igreja, de fato, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém, amém. Muito bom. Pastor Lécio, tem algumas perguntas aqui já para o senhor. Muito bem Vamos lá. pontuado. Até, o senhor já me respondeu até uma a respeito do batismo, porque uma pergunta que eu gostaria de fazer é como que fazemos, né? De que forma que nós, como igreja, cumprimos as ordenanças de Jesus, tanto quanto a ceia, quanto a questão do batismo. A parte do batismo o senhor já não respondeu. E a questão da ceia, que façam isso todas as vezes que se reunirdes em memória de mim. Como que fica essa questão do virtual agora, até por aqueles irmãos que não vão poder frequentar uma comunidade de fé logo depois que tudo isso passar, até não ter uma vacina? Qual a sua visão em relação a isso? É incrível como que a própria Bíblia, a atualidade da Bíblia é tão forte, né, que a própria Bíblia nos dá fundamentos para tudo, né? No caso do batismo, você vê, por exemplo, que Filipe batizou o eunuco, não tinha ajuntamento. Foi só ele e o eunuco, foi lá e batizou. Não tinha congregação, não tinha nada. E no caso da ceia, veja bem, Jesus falou assim: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então a presença mais importante na ceia é a presença de Jesus. E para essa presença acontecer, não precisa ter multidão, não precisa ter congregação. Então, se não pode ter todos os crentes, mas se há um sacerdote do lar, se há um marido que é crente, ou uma esposa que é crente, e ela reúne os familiares que são crentes, que já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que creem na mesma fé, e ela sendo orientada por um pastor virtualmente, que através de uma transmissão online, diz agora vamos orar pelo pão, vamos orar pelo vinho. Online o pastor ministra a ceia e alguém dentro de casa atua como um ministro auxiliar, fazendo os elementos chegarem, zelando pelo ambiente, pela reverência, para que a ceia seja celebrada. E nós que somos batistas, nós navegamos mais tranquilamente nesse mar, porque nós não somos sacramentalistas. A ceia para nós é um símbolo, não é apenas um memorial que nos traz a mensagem da morte de Cristo e a promessa da sua segunda vinda. Então, não há nenhum milagre na ceia, nada misterioso na ceia. A ceia não confere graça, nós não cremos nisso. Nós cremos que a ceia é um simbolismo, um memorial. Então, nada mexe no símbolo, nada mexe no memorial o fato de você precisar fazer a celebração da ceia online. Já fizemos isso aqui 2 ou 3 vezes na nossa igreja. Eu uma transmissão direta, todos os membros participando, eu orientei com antecedência, cada família preparou os elementos da ceia, preparou uma mesa, se vestiram adequadamente, e na hora certa entramos online, e nós estamos ali, todo mundo participando, eu orei, orientei o momento de tomar o pão, ministrei sobre o significado da ceia, bênção pura. Nós, e até a nossa teologia nos ajuda nessa questão das ordenanças bíblicas. Não há nenhum empecilho para que nenhuma ordenança bíblica deixe de ser cumprida por causa do tempo que a gente está vivendo. Essa é a minha percepção. Muito bom. E mais uma dúvida, né? Até foi o irmão Amauri que colocou aqui. Não fica superficial, uma vez que a gente deixa de ser a comunidade do abraço, do toque. O brasileiro tem muito dessa questão de orar junto, de abraçar, e nesse período não podemos. E quando vamos para a linha, por exemplo, de reduzir o número de pessoas nas congregações, né? Eu creio que aí em Orlando está do mesmo jeito que aqui no Brasil, no estado de São Paulo.
30% da capacidade do prédio. Não sei se é isso. Mas aqui a gente está vivendo esse período. Me parece que São José dos Campos, aqui no Vale, e São Sebastião, uma igreja aqui, uma cidade próxima aqui do litoral, vão regredir para a primeira fase da quarentena, ou seja, vão voltar para os serviços essenciais. Então, talvez nem 30% da capacidade dentro das igrejas possa acontecer. Como é que fica essa comunidade do abraço, uma vez que a gente está indo para essa nova forma de ser igreja, a igreja online? Qual que é a visão do senhor? O versículo 5 de Eclesiastes 3, ele fala sobre tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, não é? A gente olha esse texto aqui, antes da pandemia, a gente não fazia noção da abrangência dele, não é isso? Nós estamos vivendo como igreja o tempo de afastar-se de abraçar. E o que nos faz viver esse tempo é a questão de saúde pública, é a questão de preservação, que tem a ver com o amor ao próximo, tem a ver com a consciência de cidadania, tem a ver com uns aos outros, que a Bíblia ensina com tanta ênfase, né? Então, agora, por um momento, que a gente não sabe até quando será, a gente vai se afastar de abraçar. Agora, o abraço não é a única, um abraço físico não é a única maneira de expressar amor, carinho, consideração. Uma irmã da nossa igreja, que é líder da nossa rede de mulheres, no dia do aniversário dela, as mulheres fizeram uma carreata, passaram em frente à casa dela, com os carros pintados, parabéns, com as janelas abertas. Uma delas levou um bolo, saiu do carro, entregou lá para ela. Olha, gente, expressão de carinho, expressão de atenção. Nós temos que nos reinventar nisso. Nós temos que perguntar o seguinte: quais são os substitutos do abraço para esse tempo? Não vamos encontrar nenhum que substitua 100%, mas vamos encontrar várias ações, vários gestos que podem significar muito. Nós temos um movimento aqui na nossa igreja que é um movimento de gestos de bondade. Então, por exemplo, uma das coisas que se faz é quando a gente vai naquela fila do drive-thru para pegar um café, pegar um lanche. Então, a gente faz isso. A gente não faz isso toda hora e nem todo dia, mas a gente faz de vez em quando, que é cada membro fazendo de vez em quando, a igreja está fazendo toda hora. Então, a gente paga o lanche do carro que vem atrás da gente. E tem um folhetinho. E nesse folhetinho a gente escreve: Deus cuidou de mim e eu estou ajudando a cuidar de você hoje. Fique tranquilo, Deus vai cuidar de você. E quando a pessoa vai pagar, o caixa fala assim: ó, o cara da frente pagou, deixou esse cartão para você. Ele olha no cartão, percebe que foi abençoado. No verso do cartão, o cartão está lá, o website da igreja. Bom, o que ele vai fazer? Eu não sei. No mínimo, ele vai chegar em casa e falar assim: um louco lá pagou meu lanche. A quem foi? A essa igreja aí. Um dia, esses loucos vão ser procurados de alguma forma para fazer uma oração, para, enfim, ministrar. Então, a igreja precisa reinventar-se e botar a criatividade. Nisso, nós brasileiros somos muito fortes. Colocar a nossa criatividade para pensar formas alternativas de dar os parabéns, de não deixar passar uma data importante, de homenagear quem precisa ser homenageado, de receber um bebê que está chegando, de se despedir de alguém que está partindo. Nós temos que nos reinventar nisso. E isso aí vai um desafio à nossa criatividade. Então, é por aí que eu vejo o caminho da adaptação nesse novo tempo, que a gente tem que se afastar e abraçar. É a minha resposta. Muito bom, muito bom. Mais uma dúvida. Eu lembro que o pastor, eu não vou lembrar o nome dele, mas é de Campo Grande, numa live que o senhor estava fazendo com ele, eu não vou lembrar, Carlos Elias. Carlos Elias. Carlos Elias fez uma pergunta pro Israel Belo sobre como que a gente faz o caminho de volta, ou seja, falar para que os irmãos venham para o nosso culto presencial, mesmo o senhor falando que tem essa linha, né, do online, ter a característica de ser primário e o presencial secundário, poxa, toda a nossa história dentro da denominação, como instituição de uma igreja batista,
A gente pegou períodos que tinha desligamento de irmãos porque não frequentavam. O senhor acho que chegou a pegar esse período bem. E hoje, como que a gente vê a igreja com esses olhos? E mais, já vou pôr um adendo na minha pergunta. Irmãos que frequentam nossas igrejas e comunidades, assim como a comunidade aqui de Ubatuba é assim, irmãos que durante o tempo vivenciaram a sua maior parte da vida e igreja dentro dessa estrutura. Qual o desafio que a gente tem pela frente de conscientizar esses irmãos que é um novo tempo, como foi o texto de Eclesiastes? E aproveitando para te passar a palavra, um abraço aí à Primeira Igreja Batista em Queluz. O pastor Diogo está aí com a gente em todo o tempo. Pode falar, pastor. Muito bem. Então, o que eu percebo é que a gente vai precisar enxergar a realidade. Por exemplo, já se estão falando com muita ênfase que 25% dos membros nunca mais voltarão. Ou eles vão se tornar membros virtuais, ou eles vão parar de frequentar aquela igreja. Muitos deles porque no período da pandemia se vincularam a outra igreja. E se vincularam porque encontraram em outra igreja respostas ao que eles precisavam online. Por exemplo, nem todas as igrejas conseguiram colocar alguma coisa online para criança. Então, as famílias que têm criança saíram procurando coisas online, encontraram. Aí, por que encontraram alguma coisa para as crianças? Tiveram acesso que também tinha alguma coisa para casal, que também. Então, durante a pandemia, acabaram se vinculando àquela igreja. Bom, a nova realidade, o novo normal, a membresia agora não é mais como era antes. Você pode ter alguém que seja membro da sua igreja, mesmo que nunca frequente pessoalmente, porque está ligado virtualmente. Então, esse casal pensou, olha, essa igreja aqui atende melhor as nossas necessidades do que aquela que a gente frequentava presencialmente. É duro, é difícil, mas vai acontecer. Assim como algumas igrejas vão encontrar na sua igreja uma palavra que a tocou mais, ou uma música que a alimentou mais, ou um pequeno grupo que a recebeu bem. Então vai haver uma transição. E outra coisa, vai acontecer também o membro multi-igrejeiro. É uma palavra que eu estou inventando aqui agora, ou seja, ele vai participar de várias igrejas. Porque ele gosta do sermão de uma igreja, da música da outra igreja, do pequeno grupo da outra igreja, e os filhos participam do infantil de outra igreja. Ele não sai de casa, mas ele dizima, ele divide o dízimo dele, ele ajuda o missionário dessa igreja, ajuda o carnê daquela outra igreja ali, ele vai fazendo isso. Por quê? Porque ele fala assim, poxa, a palavra que me edifica é daquele pastor ali, mas a palavra que edifica minha mulher já é aquele outro ali. O que edifica meu filho é aquele estudo bíblico ali. Então não tem mais aquele mecanismo de controle, porque antes você tinha que colocar todo mundo dentro do mesmo carro e ir para o mesmo endereço. Não tem mais isso hoje. Então, o filho está sendo muito bem alimentado, a mulher também, o marido também, e em nada disso a infidelidade eclesiástica, porque a visão é do reino de Deus. E os pastores que entenderem isso mais rapidamente, e ao invés de ficarem lutando contra isso, que é uma luta inglória, não adianta, porque é a realidade que está posta, né? Você tem que fazer bem feito o que você tem que fazer, e as pessoas que se identificarem vão ficar ali e outras vão chegar também. E a realidade presencial não vai acabar. Vocês vão continuar alcançando gente presencialmente, mas vai acontecer um movimento, é o que se diz, vai acontecer um movimento em que o presencial não vai ser tão impactante, já não é, quanto o online. O online se impacta muito mais. Agora, a sua igreja forte presencialmente, com aquele grupo que está ali, e ainda alcançando muita gente online e começando a enxergar que tem que parar de jogar dinheiro fora, parar de jogar tempo fora. O que você está querendo dizer, pastor Alessio? Olha, você tem que ter os ministérios que são relevantes. Ministério que não é relevante não adianta. Não vai edificar a sua igreja e trazer pessoas para a sua igreja. Você tem que ter um bom ministério infantil,
um bom ministério de música, um bom ministério da palavra, um bom ministério de ensino, um bom ministério de discipulado, essas coisas que são fundamentais. Porque a igreja não é vista mais, como era vista antes, como a minha alternativa de entretenimento também, a minha alternativa de recreação também. Isso não vai acontecer mais. Recreação, ela tem N possibilidades, online e presencial. E ela vai buscar a que ela quiser ir. Ela não precisa de uma igreja, por exemplo, para ter um retiro para seu filho de adolescente. Ele vai lá e digita retiro de adolescente, vai aparecer 200, 300, 400, com todos os preços, lugares, exigências, e ela vai escolher um e vai mandar o filho dela, que vai ser esse retiro, vai ser online ou presencial, que vai caber no bolso dela, etc. Então, isso aí vai mudar um pouco. Agora, se você consegue, se você até agora tem sido fiel na pregação, no ensino, e essa pessoa se identifica com a doutrina, quando ela for procurar, ela vai procurar aquilo que tem doutrina. Aí a sua igreja pode ser uma grande gestora, uma grande facilitadora para ajudar os membros a encontrarem alternativas corretas, alternativas que se harmonizem com a sua doutrina, para que ao escolher um acampamento, um retiro, um congresso, eles vão para aqueles que estão, digamos assim, alinhados doutrinariamente. Então é um outro papel da igreja, né? Agora, lutar contra essa realidade é uma luta em glória, eu não acho que é um bom caminho. O melhor caminho é você entender essa realidade, entrar nela, se adaptar e mexer, que as coisas realmente, como você disse muito bem aí agora, elas mudam nesse sentido aí. Muito bem. O senhor colocou a respeito da busca pelo virtual e depois indo para a igreja física. Terça-feira a gente teve uma live dos adolescentes e uma das mães das adolescentes, ela fez a live, né, na casa dela e deu testemunho. Dentro do testemunho dela, ela chegou para a nossa comunidade de fé, e olha que a gente já não trabalhava de uma forma muito boa o Ministério de Mídia. O senhor falou isso na sua explanação da palavra. Eu acho que é um ministério que a gente também vai ter que investir muito, uma boa mídia, né, bons equipamentos, boas transmissões com qualidade, com relevância, claro, porque é uma outra pergunta que eu vou fazer até dentro disso, mas ela deu testemunho que ela primeiro achou pelo Facebook, uma página que respondia de uma forma muito demorada até para ela com uma pressa para saber sobre a igreja, e como você não trabalha a mídia muito bem, ela demorou ainda para encontrar a igreja física, mas ela achou rapidamente a igreja virtual pelo Facebook, né? A realidade que eu tenho ou a dúvida que eu tenho para o senhor trazer essa realidade para a gente, a respeito da mensagem. O senhor falou dos pastores se adaptarem. A igreja, de forma geral, vai ter que se reinventar também na sua liturgia. O senhor acredita nisso, não? Na sua forma litúrgica? Sem dúvida, acho que a igreja vai ter que se reinventar na sua forma litúrgica? Quanto tempo as pessoas conseguem ficar vendo a mesma programação online? O que o senhor acredita com isso? Muda tempo de mensagem, muda tudo? Eu penso o seguinte, você falou uma coisa muito séria, pastor. A questão de investimento em tecnologia. Veja só uma coisa. O que já está claro como a luz do dia? Que existe um investimento urgentíssimo, para todas as igrejas fazerem. Mas é urgentíssimo. Que sem esse investimento não adianta nada mais tecnologicamente falando. Cada igreja precisa ter um bom ou um excelente sinal de internet. Não adianta ter câmera, luz, se não tiver isso. Então, cada igreja tem que procurar o seguinte: qual é o melhor sinal de internet que existe nessa cidade? O melhor. Com mais capacidade, com mais velocidade, o melhor. Não adianta economizar aí. Não adianta. Porque se você tiver um excelente sinal de internet, a câmera do celular vai resolver o seu problema. Entendeu? Agora, sem um bom sinal, você pode ter a câmera mais sofisticada do mundo, que você gastou $20 mil nela, não adiantou nada. Então, tem que ir para o que é importante e simples. Um bom sinal de internet. E aí, câmera, luz, você vai no que é melhor que você tiver. Porque se você tem um bom telefone celular que tem uma boa câmera, se você tem luz, mesmo que você improvise, mas você tem a boa luz, se você tem um bom sinal de internet,
Olha, nós estamos fazendo essa live aqui porque você tem um bom sinal de internet, eu tenho um bom sinal de internet aqui. Senão já está tudo ruim, atrasando, dando delay, e ninguém vai assistir isso online. Agora, se tem um bom sinal de internet, aí tem um bom sinal de internet? Tem. Aí uma iluminação suficiente, que aqui não é aqui onde eu estou, não tem iluminação profissional aqui, você também não está tendo ali, mas é suficiente. Agora, aí o cara vai olhar o conteúdo. Entendeu? Mas primeiro ele quer saber a resolução da imagem, iluminação. Eu estou conseguindo enxergar o pastor? Estou conseguindo ouvir o que ele está dizendo? Está legal? Isso aí depende do sinal de internet, em primeiro lugar. Agora, o conteúdo vem em seguinte. Então eu penso que a igreja precisa ter esse investimento tecnológico básico, sinal de internet. Bom, a partir daí, a igreja vai ter que fazer o culto dela presencial de olho no culto online. Ou seja, nada pode acontecer no presencial que seja ruim no online. Aí o primeiro item que ela vai entender é o tempo de duração do culto. Então, o consenso que está tendo no mundo inteiro hoje é que o tempo de duração do culto online é entre 45 minutos e 1 hora. Ou seja, um culto de 1 hora, normalmente, os internautas vão assistir 5, 10, 15, 20, 25, 30, no máximo 35 minutos dele. E ele vai ser seletivo. Ou ele vai assistir a música toda e um pedacinho da mensagem, ou ele vai assistir a mensagem toda e talvez uma música ou outra. Agora, uma coisa que pouca gente está enxergando é o seguinte: quando você transmite o seu culto online, o importante para você não é quantas pessoas estão no tempo real com você online. Por exemplo, pastor, eu não sei quantas pessoas estão conosco agora. Você está transmitindo isso aí no Facebook e no YouTube? Não, só no YouTube. Só no YouTube. Temos 17 pessoas. Então, você está com 17 parece agora pico, né? Isso aí. Então, veja só. Tem 17 pessoas aí. Isso não é importante. O importante não é quantas pessoas estão nos acompanhando agora. Uhum. O importante é quantas pessoas vão assistir essa live depois. Sim, sim. Isso é que é importante. Então, daqui, porque às vezes desculpa. Não, pode continuar. Daqui, por exemplo, a 1 semana, a 10 dias, agora você tem 17 aparelhos ligados aí no YouTube. A média que se faz é de 2 pessoas por aparelho, tem 34 pessoas em tese aí. Mas daqui a 1 semana, você vai olhar lá no YouTube, vai estar escrito lá assim: quantas pessoas viram essa live com o pastor Lécio? Vai estar lá assim: 200, 300. E isso é que interessa para você. Então, essa pessoa, ela não está aqui agora, vai estar depois. Para essa pessoa que vai entrar depois, 1 hora é o limite dela para acompanhar qualquer coisa online. Mas, normalmente, ela não vai acompanhar 1 hora inteira. Ela vai falar: espera um pouquinho, eu já vou direto para a hora das perguntas. Ou então ela vai dizer assim: olha, eu só quero saber do que o pastor Lécio falou no começo. Pergunta eu não quero saber, não. Vai ficar aquilo lá. Ela vai ficar ali, porque ela pode ir para frente e para trás. Agora ela não pode. Mas depois ela pode. Ela que é a gestora. Ela vai ficar aqui mesmo, agora eu vou ouvir só o que ele falou. Depois, quando eu tiver tempo, eu volto para ouvir as perguntas. Ele é gestor. E assim também um culto. O cara fala assim: hoje, agora, eu só vou ouvir os 30 minutos de mensagem do pastor. Depois, quando eu tiver tempo, eu volto para ouvir a música. Ou então o contrário. Eu quero ouvir só o louvor. Mensagem, depois eu ouço. O cara que é o gestor. Agora, você ficar mais de 1 hora, você divide mais. Ou seja, você tem 1 hora, você vai ter louvor, oração e mensagem. Se você tiver 1 hora e meia, você vai ter que ter mais coisas. Aí você divide mais. Então, mais são as partes que as pessoas não vão ver depois. Ou então você vai ter que aumentar muito o tempo de cada coisa. Ninguém aguenta ouvir mais. Ninguém. Qual é a pessoa que vai ouvir um sermão de 1 hora na internet? Só aquele camarada que não tem mais nada para fazer na vida. Ou então pregador. Pregador ouve. Senão não vai ouvir. Então a ovelha vai falar: poxa, esse sermão aqui de 25 minutos está ótimo. É o tempo que eu tenho. Ele senta ali
e ouve aquele sermão e presta atenção, puxa, que benção, vou ouvir sempre esse pastor aí, que ele vai direto ao ponto, ele é objetivo, 25 minutos ele dá conta do recado, acabou, essa pessoa vai se vincular. Aí um belo dia lá o pastor vai falar assim, olha, se você quiser fazer um curso comigo sobre Apocalipse, começa dia tal, opa, eu vou fazer, aí vai. Ela vai se vinculando e naturalmente vai se desvinculando. Sim. Onde ela estava. É um movimento natural. Eu acho que agora vai haver um nivelamento, porque todo mundo vai estar online. E vai vencer quem estiver antenado para mudanças como essa, como o tempo, etc. Não só o tempo do culto, mas a qualidade do culto, a objetividade do culto, o tempo do sermão, o tipo de coisa que acontece no culto que interessa para quem está presencial, mas não interessa para quem está online. E o cara vai mudar. Se ele está assistindo agora, isso aqui não quer saber, não. Ele muda. Né? Agora vai ter aviso. Aí vai ter 10 minutos de aviso. Eu vou dar alguns avisos aqui. O cara que está online fala assim: esse aviso não interessa para mim, não quero ouvir isso, não. Ele muda. Então, a igreja que observar essas características e que tiver um excelente conteúdo, ela vai, digamos assim, em pé de igualdade, ela vai se relacionar com todas as demais igrejas e vai estar nessa dinâmica de receber pessoas que vão se identificar com ela e vai perder alguns que vão se identificar com outro e não adianta ter dor de cabeça que você vai sofrer à toa. Boa. Pastor Lécio, para a última pergunta, a pergunta do pastor Diogo aqui, eu acho que é bem pertinente e até vou fazer um gancho nela, né? Atos dos Apóstolos vai falar que, havendo Davi servido a sua geração, adormeceu. Ele colocou a respeito dessa oportunidade de aproximar os jovens, tanto no serviço da igreja, quanto na evangelização, uma vez que a gente, da década de 90 para cá, dificilmente você vai ter alguma pessoa que não esteja ligada na internet. Ou tem Facebook, ou tem Instagram, né? Ou YouTube, dificilmente tem esses acessos. Será que também temos isso como uma oportunidade para alcançar essa geração que não entraria nas igrejas, mas não da igreja que conhecíamos, da forma litúrgica, nas suas estruturas? Será que também é uma grande oportunidade para o alcance? Sem dúvida, primeiro, a questão da integração das gerações. Porque é o seguinte, quem domina todo esse negócio de internet, rede social, são jovens. Então, a tremenda oportunidade que o pastor tem agora de chamar a galera jovem e falar assim, olha, depende de vocês, vamos lá, eu quero estar presente aí em tudo quanto é coisa de online, me coloca nas redes sociais, e essa galera vai fazer com alegria. Então, é hora da juventude nas igrejas. O que a minha filha faz na internet em 5 minutos, eu demoro 30 minutos, 40 minutos. Ela resolve em 5 minutos. Porque a mente dela já funciona dentro dessa realidade muito antes da pandemia. A minha não. A minha começou a funcionar agora. Então tem que trazer a galera, aproveitar essa oportunidade e trazer a galera. Segunda coisa, aquele versículo, olhai os campos que estão brancos para a ceifa, você vai conseguir enxergar esses campos pela internet. O maior campo missionário é alcançado online. Quer ver uma coisa? Não sei se você já experimentou isso. Você vai lá no seu Instagram ou no seu Facebook e posta lá assim, eu creio que a igreja tem que melhorar tecnologicamente, senão ela vai morrer. Assinado, Pastor Mauri Júnior. Aí, pode ser que umas 100 pessoas comentem e tal. Vai lá e posta assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. 1.000, 2.000 pessoas comentam. Pode fazer isso, pode fazer esse teste. Poste lá um versículo da Bíblia, todo mundo comenta. Todo mundo comenta. Todo mundo curte. Sabe por quê? Existe no imaginário popular, existe no coração das pessoas o conceito de que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é poderosa e que tudo que está na Bíblia é bom para a minha vida. Isso está lá já. Então, não adianta eu querer inventar a roda.
eu tenho que ir para a internet com a palavra de Deus. Agora, quando eu leio um versículo na Bíblia, divulgo o versículo da Bíblia, e eu consigo explicar aquele versículo com poucas palavras, com precisão, com clareza, com objetividade, e aplicando a realidade das pessoas, isso vai demorar talvez 5 ou 10 minutos, mas vão ser 5 a 10 minutos que a pessoa vai assistir todo dia. E quando ela não assistir no horário, ela vai assistir depois. Na pandemia, agora eu fiz uma live 4h30 da tarde, eu fiz durante um mês essa live. Aí, durante a live, essa live era pelo meu Facebook. Durante a live, eu tinha lá 45, 70, às vezes 110 pessoas, durante a live. Bom, 2 dias depois, já tinha visto a live. Já tinha visto a minha palavra lá. 850, 1030. Porque o cara fala assim, Pastor Lécio tem uma live diária lá. 4h30 da tarde, não posso ver. Uhum. Eu não vou ver de manhã, nem vou ver de noite. Eu vou lá direitinho e vou ver, tá lá. Uhum. Então, isso, cara, é um negócio que nós temos que abrir a cabeça assim, tem que entrar. Entrar. A gente alcança desafio, né? pessoas online, mas não é no tempo real. Uhum. No tempo real, você vai falar assim, pô, pastor, valeu a pena essa live com o pastor Lécio lá? Só 17 pessoas, uma trabalheira danada, vocês ficaram lá e tal, só 17 pessoas. Não, não, não. Não são 17 pessoas. São esses 17 que vão comentar com outros, são todo o grupo que frequenta o seu YouTube, que vai ver, que vai comentar com outros, são as pessoas que tudo que eu faço na internet querem saber o que eu fiz, que vão chegar lá, e daqui a pouquinho nós alcançamos 200, 300, 400 pessoas com essa live daqui. Mas o que a maioria pensa é que tem que alcançar em tempo real. Entende? Mas não esse é bem não é, assim. não é o grande lance, é o depois, né? Exatamente. A gente teve uma experiência aqui a respeito disso no Facebook, porque nas primeiras transmissões nossa era pelo Instagram e pelo Facebook. Aí eu olhava 10, e no Facebook 5, 6. Aí depois eu passei a experiência de olhar uma semana depois. A gente teve alcance de mais de 1.000 pessoas pelo Facebook. E essa mensagem trouxe pessoas para a nossa comunidade online, não físico ainda, mas já falando até nas mensagens, falando que não vê a hora de voltar os cultos presenciais para visitar a igreja. Então, é um desafio, sim, sem dúvida, a gente se reinventar, a gente aprender a mexer com essas tecnologias, até porque eu tento fazer muita coisa aqui, mas não consigo, e é essa baita oportunidade que a gente tem. Pastor Lécio, muito obrigado pela tua presença, que Deus continue te usando poderosamente, e abençoando, né, a cada igreja, como tem abençoado, a nossa denominação também com as suas lives, a gente tem acompanhado. E eu gostaria que o senhor orasse por nós nesse tempo como igreja, para que o senhor desperte mais uma vez, né, a igreja em si para a sua função. E o pior é que eu tinha mais uma pergunta, mas isso aí vai ter que ficar para a próxima, pastor Lécio. Ó, vamos ver se a gente consegue remarcar. Que Deus abençoe você, a igreja, que Deus abençoe os colegas que participaram, as pessoas todas que estiveram presentes aí na nossa live, que participaram aí fazendo comentários, que Deus cuide de vocês e vamos nos unir. No meu YouTube, eu posso até colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho condição de colocar no chat, não sei se eu tenho condição. Vou colocar aqui o meu YouTube, é muito fácil, é só você botar o meu nome, tudo com letra minúscula, Lécio Dornas. Você coloca, vai no YouTube, bate Lécio Dornas, é pro meu canal. No meu canal de YouTube, no meu canal de YouTube, eu tenho lá as 4 lives que eu fiz com um time extraordinário de líderes, de pastores, sobre a igreja na pós-pandemia. Foram 4 grandes lives e elas estão na íntegra lá no meu canal de YouTube. Lá também estão as minhas séries de sermões. Estou pregando agora uma série sobre o livro de Atos, chamada Atos de Hoje. Já tem 4 sermões lá. Vou pregar o 5º agora esse domingo, se Deus quiser. Tem lá e tem mini mensagens, que eu faço mensagem de 3, 4 minutos
breves, também eu coloco lá. Então tem muito material no meu canal do YouTube. E nós temos que assistir tudo que está todo mundo falando aí sobre pós-pandemia, para a gente ir amadurecendo e sabendo onde a gente vai colocar o pé, porque cada um sabe a realidade da sua igreja, da sua cidade, para dimensionar, para você não ficar para trás. Sim. E não conseguir alcançar pessoas porque você não entendeu para onde as coisas estavam indo. Por exemplo, a igreja resistiu ao rádio, resistiu à televisão, resistiu ao jornal. Essa resistência atrasou o progresso do evangelho. Então, que nessa vez agora, não resistamos à internet. Procure na sua cidade qual é o melhor sinal de internet que existe. Pergunte isso, qual é o melhor sinal? Mais rápido, mais potente, e use esse sinal. E fique alerta. Chegou um melhor, mude para o melhor. Porque isso vai ser o seu templo virtual. A internet é o seu santuário virtual. É ela que você vai usar para alcançar as pessoas. Lembre disso. Conecte a nova geração e que Deus possa te abençoar muito. Vamos orar. Vamos. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo aqui de bate-papo, de conversa, de reflexão. Tu sabes, ó Pai, o desafio que está diante de nós. Que Tu abençoes o Teu servo, a sua igreja, que Tu abençoes todos que estão nos acompanhando, a igreja de cada um, toda a associação que está se unindo a nós nessa live. Ó Pai amado, use o que falamos aqui para alertar, despertar, animar, encorajar muitos líderes, muitos pastores, para que a Tua obra possa progredir, crescer, se ampliar. Nós te agradecemos o privilégio que temos de usar essa tremenda ferramenta que é a internet, que o Senhor possa preservá-la para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Lécio, muito obrigado mais uma vez. E a Igreja da Família em Orlando, né? Depois o senhor coloca para a gente também o Facebook aí da igreja, o Instagram, né? Vou colocar aqui para você aqui no chat. Tem um chat privado aqui. Tem. Aqui, você joga para lá, né? Vou colocar aqui, ó, YouTube. O do YouTube eu já consegui colocar o seu canal. Ah, tá. Então vou colocar aqui o Facebook da igreja. Facebook da igreja. Aí você coloca, por favor, aí. É o seguinte. Igreja da Família FL _. Igreja da Família FL _. Esse aqui, Igreja da Família FR _, é o Facebook da igreja. O meu Instagram, onde a gente tem muita coisa, se você quiser passar lá, se tornar seguidor no Instagram, tem mensagem, as lives que eu faço ficam todas lá também, material que a gente escreve também fica lá, tá aí também o meu Instagram, tá bom? Estou anotando aqui, já estou colocando. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. E vamos nos falando aí. Muito obrigado pelo seu tempo. O senhor vai ter uma live agora, inclusive, né? Pelo Instagram, não vai? Vai ter uma live, não é pelo Instagram, vai ter uma live. Vai ter uma live da igreja que chama-se Conexão Orlando, é pelo StreamYard, onde a gente faz uma conexão com algum setor da comunidade. Hoje vai falar um cara do setor de saúde infantil em Orlando. Isso é muito legal. Vai ser 9 horas da noite, horário daqui, 10 horas da noite, horário de Brasília. 10 horas, horário de Brasília. Então já fica a dica aí, os irmãos vão poder acompanhar. Vai ser pelo Facebook? Vai ser pelo Facebook da Igreja da Família e pelo YouTube da Igreja da Família. Ao mesmo tempo. Porque o StreamYard você pode transmitir para duas plataformas ao mesmo tempo. E a gente transmite ao mesmo tempo para o Facebook da igreja e para o YouTube da igreja. Exatamente. Essa ferramenta que a gente está usando é o StreamYard, né? Mas a versão paga dá para fazer. Essa minha versão grátis, não. Tem que investir aí. A nossa igreja tem que investir pesado em tecnologia. Tem isso também. Porque quando você paga um pouco, você tem mais recursos, entendeu? Sim. Pastorzão, muito obrigado mais uma vez. O senhor está colocando da igreja? É o YouTube, o meu YouTube pessoal. Agora tem aí o
Facebook, o YouTube da igreja é o mesmo endereço do Facebook, só não tem o underline no final. Ah, tá joia. Tá bom? Deus abençoe, um grande abraço. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Paz. Tchau, tchau.